Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Estudaremos e analisaremos alguns textos jornalísticos e de que forma eles se organizam. Você sabe interpretá-los? A nossa aula de hoje é sobre isso. Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já percebeu que diariamente somos expostos a variados tipos de textos? Quem nunca viu uma pessoa querendo saber o que está acontecendo no mundo logo amanhecer? Se ela quer estar informada, tenha certeza de que ela buscará textos jornalísticos, como notícias, artigos de opinião, reportagem e por aí vai. Existem muitos textos distribuídos que visam informar. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que não prestamos muita atenção às formas ou às características dos textos. Focamos muitas vezes apenas no conteúdo. E fazer isso nos leva a uma leitura muito superficial e podemos nos acostumar a fazer sempre dessa maneira, podendo prejudicar até o nível de interpretação. Vou iniciar a aula de hoje lendo junto com você uma notícia. E antes de eu fazer a leitura, quero lhe fazer uma pergunta. Se você encontrasse uma quantidade de dinheiro por aí, você ficaria com a quantia ou devolveria? Fiz esta pergunta, pois foi uma situação que aconteceu com um funcionário da Associação dos Catadores de Papel aqui no Brasil mesmo. Preste bastante atenção. Um catador entregou R$20 que encontrou na lata de lixo em frente a uma casa em Santa Bárbara de Goiás, a 51 quilômetros de Goiás. O ato emocionou a dona do dinheiro, a empresária Glória de Carvalho. Esse rapaz hoje me fez acreditar que existe um fio de esperança para a humanidade, escreveu Glória nas redes sociais. A empresária publicou uma mensagem em agradecimento a Marcos Aurélio Abreu de Souza e procurou a dona dos R$20. Gentilmente, ao sair do trabalho, no seu horário de almoço, ele veio até minha casa e devolveu. Disse, não tem preço o que ele fez. Isso se chama honestidade. Coisa rara nos dias de hoje. Glória de Carvalho, empresária. Para ela, não importa que a quantia devolvida seja baixa. O importante é o gesto. Comentou, não tem preço o que ele fez. Isso se chama honestidade. Coisa rara nos dias de hoje. Glória de Carvalho, empresária. Para ela, não importa que a quantia devolvida seja baixa. O importante é o gesto, comentou. O episódio aconteceu ontem na cidade que tem pouco mais de 6.000 habitantes. Que notícia interessante, não é? Este gênero jornalístico está presente no dia a dia e é bastante comum. O objetivo da notícia é sempre mostrar um fato. Se você quiser saber, por exemplo, a opinião sobre alguma coisa, deverá ler outros gêneros jornalísticos. Depois de lermos esta notícia, você consegue perceber que fato foi noticiado? Concorda comigo que nem tudo que imaginamos ser relevante é de interesse público
ou mesmo interessante aos veículos de imprensa? Analisemos o título. Catador acha dinheiro no lixo e devolve à dona. Este fato, a devolução, não é comum nos dias de hoje, concorda? Devolver algo que não é seu é incomum, ainda mais por parte de alguém que esteja precisando. Porém, a necessidade do homem não atrapalhou a devolução do dinheiro. Logo, situações incomuns geralmente viram notícias. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso às notícias e acesso também ao que está acontecendo no outro lado do mundo. Tenho certeza de que você tem acompanhado a guerra que está acontecendo no país da Ucrânia. Basta um clique e você já está informado. Porém, nem sempre foi assim. Para saber os resultados das duas primeiras Copas em 1930 e 1934, os brasileiros iam à porta das redações dos jornais esperar pelos telegramas das agências de notícias. Acreditam? Em 1938, a Rádio Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro, foi a primeira a transmitir os jogos ao vivo. As imagens chegavam dias depois e os filmes eram exibidos nos cinemas. É muito importante e necessário ficar por dentro das notícias. Afinal, saber sobre os fatos nos levam a reflexões. Será que a guerra na Ucrânia é justa? Quantas pessoas já foram mortas? Qual o motivo da guerra? Percebe o número de reflexões que um fato pode desencadear? Quero aproveitar a aula de hoje para alertar você sobre o excesso de leituras de notícias ruins. Mortes, guerras, maldade no mundo são fatos existentes, por isso viram notícias. Porém, a leitura demasiada desse tipo de notícia pode afetar sua saúde emocional. Afinal, o uso de telas passou a fazer parte da nossa rotina e, com isso, um grande número de notícias negativas aparecem no computador, no celular e na TV a todo momento. Por isso, deixo o meu alerta aqui. No início da aula de hoje, eu disse que há vários gêneros jornalísticos. Um deles já vimos por aqui, e é a notícia. Agora, vamos analisar o gênero carta de leitor. Já leu alguma? Como você já deve ter tido contato com revistas, jornais ou sites, talvez tenha percebido que estes meios de comunicação possuem um espaço destinado em que os leitores possam dar opiniões sobre as matérias produzidas. Uma vez que há abertura para o diálogo, leitores podem enviar críticas, sugestões de matérias e até elogios. Contudo, para que o leitor se adeque ao meio formal de comunicação, é necessário conhecer a estrutura da carta de leitor. Vamos analisar um exemplo. Manaus, 20 de abril de fevereiro de 2020. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região norte, especialmente o destaque feito a Manaus, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam também o nosso povo. Atenciosamente, Raimundo Tefé. Não sei se você percebeu, o leitor se vê representado na reportagem realizada pelo meio de comunicação e identifica-se diretamente com as informações passadas pelo texto. Por essas razões,
ele parabeniza a equipe responsável e expressa sua opinião de satisfação. Entretanto, existem cartas desse tipo que também podem expressar uma opinião oposta àquela defendida pelo meio de comunicação. Observe. Manaus, 20 de abril de fevereiro de 2020. Caro editor, indignado com a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado do Amazonas, especialmente sobre a capital, Manaus. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores que expressam opiniões preconceituosas sobre o povo que aqui habita. Indecente que um texto de péssima qualidade tenha sido publicada em uma revista como esta. Atenciosamente, Raimundo Tefé. Observe que, apesar dos diferentes posicionamentos expressos nos textos que acabamos de ler, eles apresentam uma estrutura textual semelhante. Os elementos que os compõem são local e data, cumprimento formal. Nesse cumprimento formal, deve haver vocativo e outras formas de tratamento adequadas. Depois, introdução com menção à matéria. No caso do texto lido, vimos o leitor referindo-se à reportagem. Outro elemento, desenvolvimento com fundamentação da opinião, por meio do uso de dados e informações apresentados no texto ao qual se refere. E, por último, temos a conclusão, retomando a opinião emitida e expressa de uma maneira cortês de despedida. Você pode perceber que é possível criticar e discordar sem ser ofensivo. Por isso, a importância de se ler textos para que você tenha repertório para fazer o mesmo. Depois de lermos e analisarmos textos jornalísticos, que tal exercitar o que se aprendeu hoje? Chegou a hora da atividade. Leia o texto abaixo e responda. Irmãos se reencontram em enfermaria de hospital após 15 anos sem contato. 15 anos separavam seu José de seu Antônio. Eram 15 anos e pouco mais de 30 quilômetros, porque essa era a distância das cidades onde cada um morava. Mas, como toda história entre irmãos é cheia de destino, eles foram se reencontrar na enfermaria de um hospital. O encontro foi emocionante. O texto lido revela, letra A, uma aventura, letra B, uma pesquisa, letra C, um reencontro, letra D, uma tragédia. Este fato virou notícia. Verifique bem o texto que nós lemos e responda a esta questão. Relógio na tela. A resposta correta é a letra C. O texto lido revela um reencontro. Este reencontro foi a causa de ter virado uma notícia, ok? Passemos agora para a atividade número 2. Leia a frase abaixo e complete com a alternativa adequada. É um gênero textual vinculado geralmente em jornais e revistas, onde leitores expressam seu posicionamento a respeito de algum assunto ou acontecimento do momento. Que gênero é este? Vamos ler as alternativas. Letra A, notícia. Letra B, charge. Letra C,
Meme ou a resposta correta é a letra D? Carta de leitor. Relógio na tela. A resposta correta é a letra D. Vimos na aula de hoje que carta de leitor é um gênero textual vinculado geralmente em jornais e revistas, onde leitores expressam seu posicionamento a respeito de algum assunto ou acontecimento do momento. Passemos para a atividade número 3. Leia e compare as manchetes abaixo. A vida na Venezuela, com 94,5% da população abaixo da linha da pobreza. Manchete número 2. Crise venezuelana deixa 3,7 milhões passando fome. As manchetes lidas são: letra A, divergentes. Letra B, opostas. Letra C, semelhantes, ou as manchetes que acabamos de ler são incoerentes? Leia, reflita e responda esta questão. Relógio na tela. A resposta correta é a letra C. As manchetes lidas são semelhantes. Elas não são divergentes e nem opostas e nem são incoerentes. Elas abordam conteúdos, fatos semelhantes, ok? Depois das atividades feitas, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. O estudo e a leitura de textos jornalísticos exigem que você conheça não apenas os significados das palavras. É preciso perceber as características, a relevância social, as reflexões que eles proporcionam e as possíveis críticas que eles trazem. Ler várias notícias sobre o mesmo tema é importante para que você analise como os meios de comunicações abordam. Alguns lançam palavras mais persuasivas, outros mostram dados através de percentagens e outros podem ser até agressivos, mesmo usando a linguagem formal. E você só conseguirá perceber tudo isso lendo. Quero deixar um desafio para você. Gostaria de que você analisasse como os meios de comunicações têm abordado a guerra na Ucrânia. Selecione pelo menos 4 manchetes e compare-as. Discuta com seus colegas. Converse também com seu professor. Desse modo, sua interpretação de texto e de mundo será aprimorada. Vamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido muito por aqui. Tchau, tchau e até mais!